Nós estamos aqui no bairro do Poço, ao lado de um morador antigo, Luiz Carlos, um dos fundadores do Benfica, aqui é Evandro Pedrosa, do canal Lagoas Esporte, e a gente vai levar um bate-papo sobre a história do Benfica, de um time antigo aqui do bairro. E ele, como é um ilustre morador aqui do bairro do Poço, os fundadores do Benfica, vai contar um pouquinho da história do Benfica, vai também falar dos jogadores, das festas. Ele vai fazer um breve relato desse bate-papo. Luiz Carlos, fala um pouco da história do Benfica, como o Benfica surgiu, os jogadores antigos, tudo isso, as festas, as boas lembranças que você tem na sua memória, Luiz Carlos. Veja bem, o nosso Benfica, ele foi fundado em 72. Um dos fundadores fui eu, Luiz Carlos, Roberto, que é mesmo meu irmão, Osman, Elman, o Chibal, que hoje em dia é falecido, Luiz Paulo, o Edinho também falecido, o Mago, que morava no Zega, Gilson, Marcial também falecido, Marcelo, irmão do Marcial, o Mazo, irmão do Man. A turma praticamente que nós fundamos foi essa turma. Depois vieram outras pessoas formando o nosso time, a gente formou o primeiro e segundo quadro. E a gente fez muita viagem, jogamos muito no interior, era um grande clube, entendeu? Chegar no interior a gente nunca fez feio, sempre a gente foi vitorioso. E nosso clube saiu o Enes, o Toninho, que chama-se Enes, jogou no CRB, o Gordo, o Tonho Gordo, que jogou no CSA, jogou no Ipiranga da Bahia, jogou o Zeno, que jogou no Guarani do Poço, jogou também o Milhão, jogou no CRB, jogou no Guarani do Poço, jogou no Capelense de Capela. E a nossa história sempre foi essa. Depois foi existindo novas formações, entendeu? Ainda fiquei durante muito tempo. Depois eu saí do Benfica, depois voltei jogar no time da Paripueira, depois voltei para o Benfica de novo. E até hoje tem muita gente ainda que tem saudade. E se dependesse de mim, o Benfica voltaria, mas as pessoas que hoje da minha faixa não tem interesse. E quem tem interesse, aí não junta-se para a gente fazer com que ele volte. Certo, Luiz Carlos aqui relatou sobre toda a história do surgimento do Benfica, dos fundadores. E isso aqui é muito importante a gente guardar essa memória nesses relatos. Eu gostaria que o Luiz Carlos contasse assim, um fato, uma lembrança boa do time, que ele possa se lembrar aí, um fato importante que marcou a época, né? Porque teve vários acontecimentos. E o Luiz Carlos pudesse contar pra gente um fato que chamou muito a sua atenção, guardou muito na sua memória, na sua lembrança, nessa época do Benfica do Poço, né, que é muito conhecido, junto com o Guarani do Poço, né, num excelente futebol que se praticava à época, de grandes jogadores, de surgimento de jogadores para o Clube de Regatas Brasil, para o Guarani do Poço. E o Luiz Carlos pode contar pra gente uma lembrança que marcou a época do Benfica. Veja bem, a única lembrança boa e divertida que a gente teve foi em uma das viagens que a gente foi fazer para a usina aqui em Vilas Messias. A usina Utinga, não. Tem uma usina chamada Alegria, a gente foi para aquela usina Alegria, e quando nós chegamos, tudo garotão, o time da usina, o pessoal já com uma idade mais avançada, e o pessoal começaram a gozar de nossa cara. Um bocado de menino desse vem fazer o que aqui? E ao término do jogo a gente fez 7-1 neles. Isso é uma das nossas lembranças boas. E as viagens que a gente sempre fazia, naquela época a gente fazia muita viagem para o interior, os times do interiores contribuíam para que a gente fosse participar de partidas no interior, né? Pelo menos passamos a faixa de 10 a 12 anos só fazendo esse tipo de viagem. Pouco a gente jogava em Maceió.
mais no interior. E sempre a gente era convidado. E sempre a gente saiu em Vitória. Jogamos na usina Santa Terezinha, em Pernambuco, onde tinha, na época, no time da usina Santa Terezinha, tinha 2 jogadores do Náutico e um do Sport. Chegamos lá e saímos com a vitória de 2-1 e depois o próprio pessoal da usina nos convidou para outra partida onde nós saímos de lá com um empate. E são algumas coisas, e fora outras coisas que agora na minha memória não vem a me lembrar, mas em outra oportunidade eu poderei contar. Pronto, eu estou aqui ao lado do Luiz Carlos. Aqui ao lado do Luiz Carlos, relatou tudo. Eu quero agradecer ao Luiz Carlos esse convite dele ter aceito e a gente poder falar um pouco sobre a memória do nosso bairro, contar um pouco sobre a história do Benfica, né? Um time de tradição aqui do bairro do Poço. Isso é importante a gente relatar isso, a gente guardar essa memória, preservar essa memória. Agradeço, Carlos, por você ter aceitado o meu convite e a gente ter feito esse bate-papo. E se você fazer as suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo. Obrigado, Dado, pelo seu convite. E a qualquer hora estaremos à disposição de juntar mais pessoas que participaram desse grupo para a gente fazer um bate-papo mais longo, mais completo. Muito obrigado. Evandro Pedrosa, do canal Alagoas Esporte.